Eu gostaria que você pudesse abrir também em Mateus, que a gente falou sobre Mateus 6. Nós usamos um texto que foi o texto da morte de João Batista e sobre o rei Herodes, trouxe a lembrança. A gente vai ler hoje. A gente vai falar sobre o perigo dos dias propícios, dos dias favoráveis. Mas existe perigo num dia favorável, num dia propício? E a gente vai falar sobre isso. Mateus 6, desculpa irmãos, é Marcos 6. É Marcos 6, verso 14. E ouvindo isto, 14. E ouvindo isto, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. Diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encarcerá-lo, ateando-o no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava, ou melhor dizendo, o odiava em algumas traduções, e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o em segurança. E fazia muitas coisas, atendendo, de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tributos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me dês num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João, e ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato, e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, tomaram seu corpo e o puseram num sepulcro. Na semana retrasada nós falamos a respeito desse assunto, dessa lembrança, porque quando a gente lê aqui o texto, a gente tem que entender que isso é um momento de que Marcos, está trazendo, na verdade, a lembrança, essa situação. Quer dizer, Herodes está trazendo a lembrança o que ele fez. Ele traz, afinal de contas, essa situação, que era a situação em que as pessoas estavam falando a respeito de Jesus, o ministério de Jesus estava sendo conhecido por todos, e naquele instante, o que acontece? O rei Herodes, ele começa a pensar, sobre aquele que ele tinha mandado matar. E nesse ato, ele começa, Jesus na verdade ressuscitou, Jesus é aquele que retornou. E nesse delírio dele, nesse sentimento que cercou o seu coração de arrependimento e até mesmo de temor, ele
Ele, pensando nisso tudo, Marcos, o autor desse evangelho, ele traz a lembrança, na verdade, do que aconteceu. Por que Herodes estava com aquele coração, com aquele sentimento? O que aconteceu naquele instante? E aí, a gente leu aqui o que na verdade aconteceu, né? E o que aconteceu? O que aconteceu é que Herodes, né, ele se casou com Herodias. E a palavra fala que Herodias, na verdade, era a mulher do seu irmão Filipe, como foi dito aqui no texto. Ela era neta de Herodes o Grande. Né? Quem é Herodes o Grande? A gente vai ver aqui sempre dois Herodes. Herodes o Grande é aquele que mandou matar, lá na época de Jesus, mandou matar as crianças em Belém. Lembram desse fato? Não é o mesmo Herodes, tá bom, gente? É outro Herodes, tá? Então, ele na verdade, Herodes Antipas, né, que é esse que nós estamos falando aqui, era filho do Herodes o Grande, e Filipe, meio-irmão de Herodes Antipas. Ambos os maridos, na verdade, né, eram irmãos, mas eram, de uma certa forma, tios de Herodias. Entendeu o que eu estou falando? Ela era neta de Herodes o Grande, né? E esses dois irmãos, né, esse Filipe casou, na verdade, né, com uma enteada. E o que aconteceu? Herodes, ele se divorcia da sua esposa, ele tinha uma esposa, ele se divorcia. Herodias também se divorcia de Filipe, com o propósito de se casar com Herodes, é claro, né? Coisa melhor do que casar com o irmão do rei, é casar com o próprio rei. E foi isso que ela fez, nesse processo todo. E João Batista, ele, a todo momento, ele falava sobre esse fato. Por quê? Porque no Velho Testamento, né, no livro de Levíticos, capítulo 18, verso 16, e no capítulo 20, verso 21, que são as referências a respeito daquilo que ele falava. Não tinha lícito casar com a esposa do seu irmão, era contra a lei, era contra os princípios de Deus, né? Casar com a esposa do seu irmão. E isso era algo que ele sempre falava. João Batista, na verdade, era a pessoa que sempre trazia à tona, né, o descumprimento da lei de Deus na vida do rei e na vida da sua esposa. Ele estava sempre ali dizendo, né, que aquilo dali era algo errado, né? E automaticamente, diante disso, quando João Batista fazia isso, ele desmoralizava a figura de quem? Do rei e também da sua esposa, porque ele, todo momento, ele trazia isso à tona, e automaticamente isso afetava aquilo que era tão importante, né, para um rei, para uma esposa, né? O que era? A autoimagem. Essa autoimagem, essa preocupação que um rei, que qualquer pessoa tem, mas principalmente um rei, né, ou a esposa de um rei, né, tinha. Imagine ela estar, às vezes, né, caminhando no palácio ou em qualquer lugar, e daqui a pouco ela ouvia um... né? Ela, às vezes, ouvia um... dizendo: a comida vai demorar. E ela já falou: estão falando de mim. É o gato, né? O Fabrício lembrou muito bem ali da história do gato. Alguém conhece a história do gato? Não? Então eu vou contar aqui, dar uma parada. A história do gato é a história de dois homens que estavam andando, né, e um estava à frente e o outro atrás, né? E de repente aquele que estava atrás viu um gatinho caminhando pela estrada, e ele começou a fazer brincando com o gatinho quando estava caminhando. E o da frente começou: o que esse cara tanto mia? O que esse cara tanto está miando? Esse cara está miando para mim? O que ele está falando aí? Que miado é esse? E daqui a pouco, depois de um certo tempo, né, ele falou: esse cara está miando para mim porque ele está me chamando de corno.
Sabe por quê? Não, vocês também não entenderam, né? Mas é difícil entender, às vezes, uma pessoa que se sente culpada por algo, né? Ele está olhando para mim porque gato gosta de leite. E quem tem leite é vaca. E o marido da vaca é o boi. Mas vocês estão rindo, mas tem gente que é assim. Ouvir um cochicho, uma coisa, já acha que é para ele, né? Já acha que o problema é com ele, né? E isso é o que aconteceu aqui, um sentimento, né, que certamente devia incomodar o coração de Herodias, diante de toda a situação. E por conta disso, o próprio texto diz o quê? Herodias, por conta disso, queria matar João Batista. Sabe aquela pessoa que, né, tinha ódio de João Batista? Por quê? Porque ele destruía a imagem dela, né, não só como mulher, mas como rainha, como alguém que queria ter uma posição, uma estrutura social, e que ficava inquieta com tudo aquilo. Quer dizer, Herodias resolveu. Então, o que acontece nesse processo todo? Herodes resolve prender João Batista. Eu fico imaginando, eu tenho certeza que vocês também ficam imaginando, a situação desse rei, desse homem, de vez em quando ouvindo as reclamações de Herodias. E aí, você não vai tomar uma atitude? Você não vai falar nada? Você não vai tomar uma postura? Você não vai tomar algo? Afinal de contas, você é o rei. E esse homem falando mal da gente. Falando mal da gente, não, falando mal de mim. Eu não posso sair, eu não posso ir em algum lugar, que eu sempre estou ouvindo um miado do gato. Estou sempre nessas questões. E aí ele entra com uma solução. E qual é a solução de Herodes? Herodes prende João Batista. O texto diz que ele vai e prende João Batista, porque ele sabia que João Batista era um homem o quê? Como ele diz aqui, homem santo, temente a Deus. Ele sabia que ele era um homem de Deus. Ele sabia que ele não podia matar João Batista. Ele sabia que o peso que aquilo traria para a sua vida, o fardo espiritual, toda uma demanda, e até o próprio povo, como é que o povo ia encarar isso? Afinal de contas, João Batista era visto como um profeta, como um homem de Deus no meio do povo. Como é que ele vai criar essa inimizade, ele está ali com uma figura de rei? E aí, ele, em vez de matá-lo, o que ele faz? Ele prende João Batista. Ele não prende João Batista ali no castelo, ele prende em uma prisão. E a partir daquele momento, ele, como ciente de que João Batista era um homem de Deus, o texto fala que ele, o que ele fazia? Ele, de vez em quando, ele ia lá ouvir João Batista, né? Ele guardava ele em segurança, né? Quer dizer, ele certamente, talvez até achou melhor prender João Batista com medo de que de repente a Herodias tramasse qualquer coisa, mandasse alguém matá-lo. Então ele falou, olha, né, na sua mente provavelmente ele justificou, bem, é melhor ele estar preso do que daqui a pouco Herodias, do jeito que está, mandar matá-lo, mandar contratar alguém para matá-lo. E aí ele vai e faz o quê? Pega João Batista e o prende. E ele prende, a partir daquele momento, o texto está dizendo que ele vai vê-lo. Ele fala que o guarda em segurança, né, e o ouvia de boa, né, vontade. Quer dizer, ele ficava, alguns textos dizem que ele ficava, algumas traduções falam que ele ficava perplexo, né, e ouvia de boa mente o que João Batista falava. Quer dizer, ele tinha um coração voltado para ouvir o que João Batista dizia. Eu imagino ele ali ouvindo João Batista, ouvindo sobre as revelações de Deus,
ouvindo sobre a pessoa do Espírito Santo. Certamente naquele lugar onde João Batista estava, né, havia uma graça, uma presença de Deus naquele lugar, né? A Marcelo e o Felipe tiveram o privilégio de viajar e visitar em Roma, onde Paulo ficou preso, né? E eles falam que é um lugar, ao mesmo tempo, horrível, tenebroso, né? Mas que eles perceberam claramente que existe ainda um ambiente espiritual ali, movendo naquele lugar. Existe ainda uma situação, e é claro que vai acontecer isso, né? Quem esteve ali foi Paulo, e no momento que ele estava ali, ele escreveu cartas às igrejas. Aquilo que nós temos hoje nas mãos foi escrito ali onde eles foram lá ver, sem luz, escuro, úmido, né? Sem luminosidade nenhuma, né? Um lugar extremamente sujo, imundo, e Paulo lá escrevendo. Certamente é um lugar onde a presença de Deus está impregnada nas paredes. A graça de Deus, a revelação de Deus está impregnada naquelas pedras. E certamente era o que acontecia quando Herodes ia visitar João Batista. Ele ouvia a palavra. E aí a gente fala que esse ponto, né, em que a gente fala que ouvir é muito bom. Quantas vezes você vem aqui, ou às vezes na sua casa você ouve uma boa mensagem de um pregador, né? Certamente melhor do que eu, como quando o Luiz está aí pregando, né? Eu sou meio sem jeito às vezes para pregar, né? Mas quantas vezes você sai daqui, né, pensando, puxa vida, Deus falou tanto no meu coração, né? O seu coração foi aquecido, foi animado, foi fortalecido, foi revigorado. Você recebeu nessas horas, através da palavra, uma direção, né? Um vigor. Só que nós caímos em um sério problema, irmãos, porque ter ouvido atento, ouvir como Herodes ouvia, de boa mente, puxa, que coisa, eu nunca tinha pensado nisso, puxa, eu nunca tinha lido esse texto bíblico e visto dessa forma, aí eu nunca tinha analisado dessa maneira, puxa, que direção bacana. Mas se você ouve tudo que você ouve aqui e não pratica, e não conduz para o seu dia a dia, para a sua vivência semanal, isso torna um grande problema. Nós temos aqui as nossas reuniões de célula, são os grupos familiares, as reuniões que fazemos em casa. E às vezes, né, existem algumas que são segunda, outras são terças, outras são quarta-feira. E às vezes você pergunta na célula, e aí, irmão, o texto de domingo, qual foi? O texto de domingo lá na célula de vez em quando tem um que salva, né? Lembrei. Às vezes o próprio texto, o próprio versículo, você já esqueceu. Foi domingo. Terça-feira, o texto já evaporou da cabeça. Por quê? Se você não está lembrando, como é que você vai poder praticar? Olha só. Isso que muitas das vezes ocorre no nosso coração. Ouvimos de boa mente, mas reter. E isso aqui é o que estava acontecendo com Herodes. Herodes, ele ia ouvir essa mensagem, mas cadê? Deuteronômio 28 fala: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí, quer dizer, ele fala
quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, cuidando de guardar todos esses mandamentos. Isso daqui é Deuteronômio falando a respeito das leis e dos princípios e dos valores de Deus. E aí ele fala o seguinte: se você ouve, se você retém, quer dizer, se você coloca isso em uma ação prática na sua vida, se você ouve a voz do Senhor, e aí ele começa a partir do verso 3 dizer: bendito serás tua cidade, bendito serás no campo. E aí ele vai trazendo uma série de bênçãos: bendito serás o fruto do teu ventre, bendito serás isso, bendito será aquilo. Até que no versículo 9 ele fala assim: o Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então uma coisa é você guardar, você ouvir, e a outra coisa é você praticar aquilo que você tem ouvido. Eu sei que isso é difícil, isso não é fácil, mas quando você se empenha, quando você tem isso como objetivo, porque você sabe que isso que é a retenção da bênção, que o ensinamento, o conhecimento de Deus é que te gera livramento. Como eu sempre gosto de falar, gente, temos que ter uma visão diferente dos valores que Deus nos leva a praticar, das leis de Deus. Às vezes a gente no coração, a gente só entra naquele processo de não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro, e a gente esquece que tudo isso tem uma ação protetiva, de nos proteger, não de nos oprimir, mas de nos proteger. Esse é o grande objetivo das leis de Deus, nos orientar e não permitir que a gente caia em erros e falhas. Existe uma bênção clara na prática da palavra de Deus. Tiago 1:22 vai falar a respeito, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos dos falsos discursos. Quer dizer, saia dos falsos discursos, cuidado com os falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o quê? O seu rosto no espelho, mas logo depois esquece. Quer dizer, qual o objetivo? O objetivo é que você leia, é que você receba algo de Deus e você possa fazer o quê? E você possa cumpri-lo. Porque aí está a situação. Porque os dias favoráveis chegam. Efésios 6:13 fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. É o que está lá no verso 3. Quer dizer, ele vai falando sobre toda a armadura de Deus. Falar nisso, as crianças, durante todo esse período agora, lá na escola dominical, estão aprendendo sobre a armadura de Deus, tá, irmãos? Toda semana eles estão aprendendo sobre uma armadura de Deus. Sobre, quer dizer, uma parte da armadura de Deus. Hoje acho que é a última lição, que é os pés. Até a bota do Pedro está sendo usada lá para poder falar a respeito disso. Ele que é bombeiro, pegaram a bota dele para... As crianças estão aprendendo a respeito disso, sobre a necessidade da armadura de Deus. E por que precisamos estar com essa armadura espiritual? Para poder, o quê? Como ele diz aqui, resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, só que existe uma coisa, que é o que você vai ler aqui, chegando no verso 21. O verso 21, ela fala assim: e chegando uma ocasião favorável. Quer dizer, chegando uma ocasião propícia. Agora eu te pergunto, quem está pensando nisso nessa hora? Essa palavra
Esse pensamento, essa ideia é de quem? Momento propício, momento favorável. Essa frase, essa palavra só pode vir de uma pessoa, de alguém que está tramando algo, de alguém que tem um objetivo, tem uma razão lógica. Só isso. Hoje é o dia. Hoje é o dia de eu fazer o bem ou o mal. Hoje é o dia de eu dar aquele presente. Hoje é o dia de dar aquela notícia. Hoje é o dia, de eu armar essa armadilha. Quem tem esse tipo de pensamento? Quem se propõe nessas horas, quando existe algo que quer se livrar? E o dia propício foi o dia do seu aniversário, momento de festa. Por isso que pedi para o Antônio colocou aquela mesa ali, aquele banquete, mesa de rei, né? Alguém vai para a festa preparado para alguma situação ruim? Não, né? Todo mundo só vai armado para alguma coisa boa. É isso? Você não vai, né? Você não fala, oh meu Deus do céu, me livra lá naquela festa. Só se você está indo para alguma coisa que você já sabe que não é boa, né? Aí você vai descontraído, feliz. Dizer, o dia mau não é só um dia de tribulação. A gente cai no engano de achar que o dia perigoso é o dia da tribulação. A gente acha que o dia perigoso, onde o seu carro sem querer entrou numa rua onde vai dar talvez uma comunidade, ou você acha que o dia perigoso é só o momento em que, afinal de contas, você fala assim, não, agora é meio-dia, não tem perigo nenhum. Perigo é meia-noite, 1h da manhã. Entende esses conceitos que a gente cria na nossa mente, no nosso coração, em relação a gente às vezes se permitir determinadas situações, e foi isso aqui que aconteceu. Um dia favorável, onde Herodes, nos seus anos, dava uma ceia aos grandes, E aí diz aquilo que a gente tem que entender, que também está lá em Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Pois havendo a concupiscência recebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. É o que Tiago declara aqui. E por que eu estou lendo esse texto? Porque depois de todo esse momento, de toda essa situação, da festa, de tudo ter sido preparado, e eu acredito que, como rainha, Herodias falou, querido, pode deixar que sua festa de aniversário desse ano, quem vai organizar sou eu. Então ela escolheu quem botava a mesa, quem colocava do lado dele, quem ia estar do lado do rei, quem ele poderia estar colocando do lado, aqui, assim. Ela falou, olha, não deixe o copo do rei vazio, tá certo? Não deixa não. Pega aquele vinho, aquele picante, aquele que a porcentagem de álcool é alta. Isso, não deixe o copo dele vazio. E no momento da festa, no momento onde a cara do rei já está cheia, vocês
Vocês sabem uma coisa aqui, outro parágrafo, né? Vocês sabiam que na saúde, na área da saúde e na área da justiça, existe aquilo que eles chamam de hora do álcool. Vocês sabiam disso? Não, né? Eu também não sabia disso há muitos anos atrás, quando fui assistir uma palestra de um delegado de polícia, lá, ele é delegado de São Paulo, e ele fala que existe a hora do álcool. E a hora do álcool é a hora das 11 a 1 hora da manhã, mais ou menos. Às vezes 10h30 até 1h30. Né? Por quê? Porque é onde nas festas, nos bares, nas casas nas noitadas, o povo já calibrou, né? E aí vem as confusões, vem as brigas, vem as discussões. É esse horário, hora da discussão nos bares, né? Nas boates. E aí tem que vir polícia, tem que vir a área da saúde, muitas das vezes por conta de cuidados com aqueles que brigaram, né? E da mesma forma no trânsito. Eles também falam que existe o horário, né, das 4h30 às 5h30, também o período dos acidentes de trânsito, quando o pessoal já está voltando das noitadas. Por quê? Porque o álcool está ali presente. Né? A gente aqui, até hoje ainda assim, mas antigamente, quase 30 anos atrás, quando a gente morava aqui, a gente sempre de manhã cedo, quando a gente estava indo para a igreja, na verdade, né? Era 9, 10, o culto começava 9 horas, então a gente chegava lá 8 e pouquinho, né? E era muito interessante quando acontecia uma coisa. O que era? A gente às vezes estava passando na estrada e vinha uma batida, e batida feia, daquilo que tinha acontecido de madrugada, né? Das boates que haviam ali, Antigo Piratas, né? Que havia ali na praia de Itaipu, e depois virou, durante muitos anos, foi a Bola de Neve, né? Mas antes era uma boate, aquela boate todo mundo saía dali, ó. E quantos acidentes, né? E quantas coisas aconteciam nessa estrada aí, né? Duda está olhando aqui, ó, lembrando aí, já falando com o Eugênio aqui sobre esses fatos, que é verdade, quantas. Então existe um momento propício, existe um horário perigoso, e é isso que acontece aqui. Ela preparou todo esse ambiente. E nesse momento propício, o que entra em cena? Desse momento de festa, o que entra? Quem vai entrar aqui? A filha de Herodias. Você acha que essa menina resolveu do dia para a noite entrar dançando? Isso já foi, como o pessoal brinca, né? Já foi um somebody love que a mãe, ó, já bateu no ouvidinho dela. Ó, quando eu der o sinal, você entra. Você entra com um jogo de sedução. E a gente está falando aqui da filha de Herodias, filha de Filipe, sobrinha de Herodes. A gente não está falando de uma jovem serva, escrava, ou a filha de alguém. Sua própria sobrinha, que entra naquele ambiente, dançando, né? E certamente, né, não foi uma dança comum, porque aquela dança desperta aquilo que Tiago está dizendo aqui. Desperta no coração de Herodes o sentimento de concupiscência. Levanta um sentimento que domina o seu coração naquele momento, ao ponto de que naquele momento aquela jovem se torna a estrela da festa, o ponto focal daquela festa. Se diz aí, né, que o nome dessa jovem era Salomé. Quem já ouviu falar nisso?
E algumas pessoas a gente fala que mas aqui a Bíblia não fala a respeito disso. E eu fui procurar saber, afinal de contas, por que, afinal de contas, esse fato de muitos autores falarem que ela era Salomé. E realmente existem registros históricos, né, que são registros lá da época já antiga, né? O nome de um historiador antigo que falava a respeito disso é Flávio Joséfos. Ele escreveu num livro a respeito e o nome Salomé realmente estava lá nesse registro. Então, por isso que algumas vezes você ouve esse nome. Então, é uma coisa que pode ser muito real. E é interessante porque o nome dessa jovem, o significado do nome dessa jovem é paz, ou a que pacifica. A intenção ali, né, a desculpa era ser uma pacificadora, era trazer paz naquele momento de conflito entre Herodes e Herodias, era o presente de paz, era o cavalo de Troia. Quem que se lembra da história do cavalo de Troia? Um presente dado aos troianos, simbolizando paz, largando aquele cavalo, né? E aí, naquele ato de festa, de condução, ele toma uma atitude louca. E qual a atitude louca de Herodes? Ele diz para aquela jovem: tudo que me pedires te darei, até metade do meu reino. Você sabe o que é um processo compulsivo? Alguns aqui sabem o que é um processo compulsivo. Alguns aqui sabem o que é ter que controlar a primeira dose, o primeiro gole, a primeira carreira. Alguns que estão aqui sabem o que é isso. Porque depois da primeira dose, depois da primeira carreira, se torna impossível parar. Só para quando está no chão. A adicção, irmãos, é por isso que se aprende em salas de NA e de AA, evite lugares, evite pessoas, evite hábitos, atitudes, comportamentos. Se fala a respeito disso. Evite, porque sabe que depois da primeira não dá para parar. A frase é só mais uma, se perde no contexto. Se perde no contexto da primeira, da segunda, da terceira, da 10ª, da 20ª. Se perde totalmente. Por isso a gente está falando aqui de algo tão importante, que é saber dizer não a determinados momentos. Estar atento aos momentos que se parecem propícios, mas não são. Ele fala algo que ele não pode, que ele não tem poder. Herodes é só uma figura, um rei, mas uma figura representativa. É uma tentativa de Roma, do Império Romano, tentar apaziguar a falta, na verdade, o conflito que existia na região de Israel e Judeia. Ele não era rei de nada. Quem mandava em tudo era o Império Romano. Existiam tropas romanas. O que ele pode dar? Como é que você vai dar o que você não tem? Você não é dono. Se você não é proprietário. Por isso que a gente fala que o processo da compulsão é perigoso por causa disso. Não, eu aguento sim. Não, é só mais uma.
Não, é só dessa vez. Pastor, eu juro. Rapaz, eu já ouvi isso. Pastor, eu juro. É a última vez. Estou falando para o senhor, depois eu me interno. Olha, se eu ganhasse R$10 a cada vez que eu ouvi isso, nesses 36 anos trabalhando com dependentes químicos, né, eu acho que eu estava com um carrão aí na porta. Por que isso acontece? Agora, eu estou falando de uma coisa tão visível, tão clara. Mas pensa aí, com seus próprios erros contínuos que você tem vivido. Essa vez foi a última, eu tenho certeza. Não vou fazer mais isso. Eu vou controlar a minha língua. Oh, meu Pai do céu, quantas vezes eu falei isso. Luiz, guarda essa língua na boca, por favor. Quantas vezes eu falei isso para mim mesmo? Aprender a ficar atento, aprender a entender que a palavra de Deus está ali com um único objetivo, de trazer proteção, amparo, te guardar do erro, da falha. Herodes, ele promete aquilo que ele não pode cumprir. Ele se deixa levar pela sua própria concupiscência. As concussões impedem de alguém ouvir a voz do Espírito Santo. Gálatas 5:16 fala: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas está dizendo que existe uma briga interna em você e em mim. Uma briga que está acontecendo o tempo todo, que pode estar acontecendo agora aqui com você. No momento que você, deixa isso, pastor, bobeira sua. É também assim não. E a gente vive essa briga, esse conflito. É tão interessante que a gente vai observar que quando ele promete algo que ele não tem poder, que não é dele, né? Aí ocorre o fato, ele promete e ele está ali naquela mesa, como eu já falei, já certamente já não tinha sua lucidez, sua clareza. Essa jovem vai diretamente aonde? Quando ele fala, vai lá, minha filha, o que você quer pedir? Que tio aqui está disposto a realizar. Diz o texto que quando ele fala isso, diz ela, saindo ela, perguntou a quem? A sua mãe. Claro que ela ia perguntar a sua mãe, porque a sua mãe que tramou tudo. Mas não disse o porquê para aquela jovem. Talvez tenha inventado alguma desculpa. Olha, o que é esse aniversário? Eu estou fazendo isso tudo para ver se eu me dou bem, sabe? Me dou bem com o seu tio, porque a gente vem aí enfrentando muitas brigas, muitas confusões. Então eu quero apaziguar tudo isso. Às vezes uma justificativa, um discurso bonito, uma palavra, mas um sentimento falso. Sentimento de que ela vai, chega e pergunta. E essa mãe, ela não retruca em nada. Olha só, nada. Ela fala, eu quero a cabeça de João Batista. Me traga em uma bandeja de prata a cabeça de João Batista. Irmãos, e aí é a grande conclusão dessa palavra, dessa mensagem. Porque existe uma luta que nós travamos todo santo dia. E que a gente tem que entender que a figura de João Batista aqui nada mais é do que a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus. E que se a gente ouve esse Espírito Santo de Deus com uma boa mente, com um bom coração, mas que a gente não sai daqui
deste lugar, ou quando a gente está estudando um livro, quando a gente está estudando a palavra e fala: Senhor, leva o meu coração à prática disso que eu estou aprendendo, leva meu coração a praticar isso, leva meu coração a matar essa minha vontade, os meus desejos, para que teu Espírito Santo governe no meu viver. Irmão, a gente corre o risco de um dia propício. E dias propícios ocorrem a todo momento. Quem dera que fosse só uma vez no ano, como aniversário, né? Quem dera. Mas não é assim. Não é dessa forma. Encontramos situações, armadilhas para as nossas vidas o tempo todo. Situações que temos que tomar decisões, e decisões que às vezes são importantes. Não é uma decisão do que você vai comer no café da manhã, né? Ou se você vai comer demais no rodízio, né? Ou se você vai para a esquerda ou para a direita. Não, a questão não é essa. A questão são coisas muito mais sérias, que conduzem a nossa vida espiritual, a nossa caminhada. É tão interessante que, no momento em que essa jovem chega e declara isso para Herodes, no verso 26 diz: e o rei entristeceu-se muito. Quer dizer, ele percebeu claramente que ele caiu em uma emboscada, que ele caiu numa roubada, como o pessoal fala. Meu Deus do céu, eu tenho certeza que na hora, né, aquele efeito do vinho passou. Passou na mesma hora. Pum, opa, a adrenalina, o sentimento deve ter sido tão forte. Opa, calma aí, meu Deus do céu. E agora? E agora? O que eu faço? Você já meteu a mão na cabeça, às vezes, em algumas situações? Eu já. Você pensa: meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Qual a atitude que eu tomo? O que eu tenho que fazer diante disso que está à minha frente? Dessa situação em que eu me meti, o que eu faço, Deus? Ele estava ali, os convidados, a jovem que falou abertamente para todo mundo. Eu não fui no ouvidinho dele falando: tio, eu quero que o senhor faça isso para mim, tá bom? Não foi assim no ouvidinho dele, não. Da mesma forma como ele certamente levantou daquela mesa e falou: vamos lá, fala o que você quiser, eu vou te dar, mesmo que seja metade do meu reino, né? Ali, peito estufado, todo mundo falou: Da mesma forma ela chegou para ele e falou assim: ei, tio, já sei, eu quero a cabeça de João Batista. Todo mundo, talvez alguns, como eram convidados, que isso aí, cabeça. Ele se entristece, mas por causa do juramento, só por aquilo que ele julgou? Não, diz o texto, dos que estavam com ele à mesa. Por isso, cuidado com quem você senta à mesa. A coisa que eu mais ouço, no meu trabalho: pastor, eu recaí por conta disso, eu recaí por conta daquilo, eu recaí porque infelizmente eu evitei lugares e evitei pessoas. Eu não deveria estar com fulano, eu não deveria ter chegado
ciclano. Eu não deveria estar aqui. É aquele velho texto que a gente esquece, que está lá em Salmos 1, né, falando a respeito do que a gente tem que evitar. Evitar o quê? Sentar o quê? À mesa do quê? Dos escarnecedores. Daqueles que vão sentar ao seu lado e vai te dizer o quê? Não tem problema não, cara. Né? É só um pedacinho de bolo. Vocês não estão entendendo, mas tem uma turminha aqui que está entendendo isso muito bem. É só um pedacinho de bolo. Aí você quase tem que falar para afasta de mim, Satanás. Porque é só. Né? Olha, o erro sempre vem acompanhado dessa primeira declaração. É só dessa vez, é só agora. Já ouviu? Parece que essa palavra foi inventada pelo próprio diabo. É só dessa vez. É triste. Mas é uma grande verdade. É uma grande verdade. E aí, ele, por conta disso, ele não quis negar. A partir daquele momento, eu tenho certeza que a festa acabou para Herodes. A festa acabou. Todo aquele luxo, toda aquela comida, toda aquela bebida, tudo aquilo acabou. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Estava tudo bem, tudo bom, de repente, perde-se a graça. A situação em que você se vê perdeu a graça, perdeu o sentido, perdeu o tom, a cor. Embora a luta entre o orgulho de dizer à jovem não, mas o sentimento de ser visto como alguém que quebrava a palavra era mais importante do que ele dizer não, do que ele se arrepender, do que ele confessar. Entendo, irmãos, que como eu falei, a prisão de João Batista não estava ali, não era na sala ao lado não, tá, irmãos? Ele estava preso em outro lugar, numa estrutura diferente. Herodes podia chegar e falar assim, olha, chega aqui, não fala para aquele cara que não vai fazer isso não. Ó, diz para ele lá que não tem nada desse negócio de matar João Batista não. E ele fez isso? Não fez. Ele não fez isso. Vigilância é a palavra-chave para a vida de qualquer cristão. Entender a luta espiritual que travamos todos os dias é a palavra-chave do nosso viver. Aquilo que seus filhos estão lá atrás aprendendo sobre a armadura de Deus é fundamental. Nós também temos que nos lembrar dela, de sermos revestidos dessa armadura contra o quê? As astutas. Algumas traduções falam astutas. O que é? Astutas ciladas do diabo. A cilada é astuta. Toda armadilha não é aparente. Toda ela tem uma camuflagem. E que camuflagem é essa? A camuflagem do bom, do certo, do agradável. É isso que temos que estar atentos. E a única coisa que pode nos trazer discernimento e compreensão nessas horas é aquilo que Paulo declara aqui. Não somos chamados a sermos homens naturais simplesmente, mas homens espirituais. Somos homens naturais, mulheres naturais, mas temos em nós a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo que consegue nos fazer enxergar, discernir, compreender. Precisamos disso no nosso viver. Precisamos disso a todo tempo.
Temos que estar atentos a esses dias propícios, porque nem sempre são. Amém? Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor nesse instante. Eu sei que certamente o Espírito de Deus falou no seu coração nessa manhã. Eu tenho certeza disso porque, enquanto eu estava preparando essa mensagem, quantas vezes Ele falou comigo e lembrou de certas situações. E não só me lembrou, mas falou: Luiz, cuidado, cara, olha isso. Em quantos momentos eu estava ali, eu estava falando: olha aí, cuidado. Eu tenho certeza que o Senhor falou isso com você. Se colocasse diante de Deus essa atitude, você não precisa falar, mas se você corra, Senhor, você é Senhor, livre-me, Senhor, traz clareza, livre-me, Senhor, dessas armadilhas, traz entendimento e compreensão nesse momento. Mas meus olhos ver, Senhor, aquilo que às vezes eu não vou conseguir enxergar. Abre os meus olhos para discernir aquilo que eu não consigo discernir. Deus traz clareza desses enganos e dessas armadilhas que muitas vezes me são colocadas à frente, Senhor. Revela, Senhor, traz luz, traz clareza ao meu coração, que eu te peço em nome de Jesus, Senhor.